O senhor falou algo que eu abordei esses dias com o apóstolo Daniel Júnior. O senhor falou sobre megas igrejas, que já vem com toda a estrutura, com a qualidade absurda, contratam músicos de outra igreja, obreiros de outra igreja, mas assim, eles vêm com uma estrutura mesmo fantástica. Eu não estou falando de igrejas centenárias. Por exemplo, tu pega uma Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, que tem uma sede, que tem condições de montar uma congregação toda estruturada, mas mesmo assim não faz. Só que essas igrejas estão vindo com uma estrutura absurda, com estrutura, às vezes, comparada a shopping center. Sabe? É o melhor som, é o melhor estofado, é o melhor... enfim. E deve ser o melhor mesmo, tudo deve ser com excelência. Mas eu estou estranhando, porque essas igrejas, elas vêm estruturadas com muita grana e não tem 5 anos de existência. O senhor sabe que uma igreja mesmo começa a entrar bem com 15, 20 anos, aí vai construindo aos poucos, mas eles vêm com uma estrutura tão gigantesca que ele chega para um líder de louvor de uma outra igreja e fala: vem para cá porque você vai ter um salário X aqui. Chega para um músico bom: olha, monta uma banda porque a sua banda vai ter um salário X aqui. Pega um líder de diácono: vem para cá porque você vai ser o líder da diaconia, você vai ter um salário X aqui. Pega um bom pregador que tem uma boa palavra e fala: ó, você vai ministrar todas as segundas-feiras e você vai ter um salário X aqui. A pergunta que fica é: da onde é essa grana? Por quê? O senhor já falou sobre isso aqui. Aí eu peguei aqui. A Batista, ela tem uma origem maçônica. Muitas igrejas têm uma origem maçônica. É perceptível que antigamente nem a maçonaria investia tanto em uma igreja para dar toda essa estrutura. Da onde está vindo a grana de igrejas com essa mega estrutura que paga todo mundo para fazer a engrenagem acontecer, pastor? Então vamos lá. É muito simples isso aí. São empresários que a maioria deles são empresários que cansaram de ser sugados por pastores. Que administram uma empresa e dizem: se eu administro uma empresa certo e se eu fizer isso. E existe já consultoria, Fábio. Por exemplo, você vai abrir uma igreja em Fazenda Rio Grande, você consulta essa consultoria, ela vai ver quantas igrejas existem na cidade, o padrão financeiro, o melhor local para se abrir e qual tipo de liturgia aquele povo vai aderir. O algoritmo já consegue entregar a igreja pronta. Se fizer dessa forma, se tiver essa estrutura, se tiver esse louvor, você vai ter tanta gente dentro desse templo. É a mesma coisa que abrir uma empresa. Um empresário de sucesso, ele não vai abrir por abrir em qualquer lugar. Ele vai estudar o local, vai ver se tem público para comprar o que ele está vendendo. Então, o que acontece? E muitas das vezes, talvez não seja o pastor, ele consegue um investidor e promete dar lucro. Então, o reino de Deus está longe disso. Então, o que está se abrindo são empresas semelhantes a shopping center, que entra naquilo que a gente comentou aqui, que é a teologia. A gente saiu da teologia da prosperidade, pode ver que caiu esse negócio e a gente entrou na teologia do bem-estar, que é a igreja ser um clube social em que eu me sinto bem naquele ambiente, não sou confrontado no meu pecado, a permanecer dizendo: eu sou gospel, mas não sou cristão. E uma ressalva, né? A gente tem falado ao longo dos meses e tempos aqui, situações como profecia, que a gente vê acontecer consequentemente, né? E eu tô achando estranho e tá causando estranheza essas megas estruturas, porque nem a maçonaria fazia tanto investimento assim nas igrejas batistas. Começava simples, estruturada e ia crescendo ao longo do tempo. Agora o que a gente tá vendo realmente é uma estrutura fenomenológica mesmo, de cair o queixo, e aí a gente fica perguntando. Mas eu gostei. Empresários mesmo, sim, que investem querendo retorno. Sim. Então, essas igrejas têm sido algo mais comercial do que visão de reino? Com certeza. É lucro, não almas. Então, você vê que muitas é lucro e não almas. Então, o reino de Deus está muito longe de muitas dessas denominações. Infelizmente, né? A gente diz infelizmente.
E hoje também existe, Fábio, muito grupo fechado, tá? Existem os pastores que têm seus grupos. Então, para entrar naquela mesa e sentar naquela mesa, não é barato. Então, existem os grupos fechados. Então, por exemplo, se você faz parte de determinado grupo também, aquilo te dá suporte de crescimento. É como se Mas fosse não é qualquer um que senta naquela mesa. É como se fosse uma irmandade. Sim. É uma maçonaria disfarçada. Né? Ou seja, você entra dentro do grupo e a gente vai se ajudar no seu crescimento. Rola isso também? Rapaz, que doideira, né? Tá ficando estranho. Tá, e aí você vê. E aí voltamos ao início. Cristo não está sendo visto. É esse o problema. A gente tem um local cheio de gente sem Cristo. Você está entendendo? Isso é verdade, pastor, porque eu sei de coisas, né? A gente fica por dentro dos bastidores, ouve uma coisa ali, ouve outra, tem uma informação lá, outra cá, a gente fica antenado no que acontece até para fazer o podcast. Isso aí que o senhor falou é verdade, porque parece que nessas megas estruturas não há mudança de vida. As pessoas saem da igreja e vão para pubs. Sim. Para baladas. Bebe a noite toda e domingo de manhã tá lá chorando, falando em língua. Então, assim, não existe uma conversão, né? E outra coisa que, por exemplo, a gente tem muitas celebridades, né? Sem citar nomes, que levam o nome de gospel. Os MC que foram presos, que lavaram 200 bi, saiu com a Bíblia na mão. Agora eu quero... É capaz daqui a pouco tá cantando gospel. Quer dizer, os caras apologia a droga, a sexo, a prostituição, e de repente levam um cantor gospel lá pra cantar e tá todo mundo chorando. Quer dizer, a alma tá sedenta, não. São essas estruturas que líderes ou os profetas deles não tocam no pecado deles. E por que não toca no pecado da celebridade e tal? Por causa do valor que eles dão. E a celebridade se sente confortável, dizendo, não, tá tudo bem eu permanecer fazendo o que eu faço, porque eu tenho Cristo no meu coração. Pastor, e não corre o risco também, esse aqui já é uma outra ponte desse assunto, né? Não corre o risco também, por exemplo, MCs aí, tem aquela doutora, que eles chamam de doutora, né? Deolane, foi presa agora por lavagem de... profetinha dela, né? Por lavagem de dinheiro e tal. Não corre o risco. Isso aqui é até perigoso falar, porque não tem mas prova. pode falar que é isso mesmo. Vai ter... eu acredito que nessa questão do Trump ter entrado aí, eles vão encontrar igrejas que lavaram dinheiro pro narcotráfico. Então, é isso aí. Não corre o risco dessas mega ter lavado dinheiro. Falei antes de você, pra não te comprometer. Obrigado. Então, não corre o risco de lavar dinheiro com PCC, Comando Vermelho? Sim, tem muitas denominações que vão ser pegas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que o crime se utiliza do mecanismo de imposto da igreja para lavar dinheiro. Existe muito, tá? Não é pouco, não. Principalmente Rio São Paulo. Tem muitos. O eixo Rio-São Paulo é pesado nessa questão. Olha aqui. Existem megas eventos aí que quem tá por trás é o crime. E na igreja, pastor? No sistema religioso. Então é bom até a gente falar isso, porque deixa em alerta os irmãos que são sérios não se escandalizar e estar pegado com Cristo, né? Com certeza. Eu digo hoje em dia, hoje, nos dias que nós estamos vivendo uma era de engano, de apostasia, de mentira, né? Tem aquela frase de Spurgeon, né? Que chegará um tempo que as pessoas aplaudirão o palhaço, né? Chegará um tempo em que as pessoas no lugar de pastores terão palhaços, no lugar de ovelhas terão bodes, né? Os palhaços estarão entretendo os bodes ao invés de pastor pregando o evangelho e confrontando as ovelhas. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores e nós chegamos nesse momento que quem prega a verdade e carrega a verdade é crucificado. E quem prega o evangelho que todo mundo quer ouvir é adorado. Então, a gente está nesse momento e é um momento profético e eu assimilo isso à volta de Jesus. O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.